4. O modelo utilizado de difusão por Price e a explicação de suas tabelas de juros compostos e a crítica de Karl Marx. O modelo de Richard Price foi objeto de análise crítica por Karl Marx no século seguinte em sua obra O Capital, pela alquímica transformação de 1 centavo de libra em milhões de esferas de ouro sólido do tamanho do planeta Terra. É importante que se coloque, independentemente de qualquer posição ideológica do leitor, que a crítica produzida por Karl Marx não só nos ajuda a entender a dimensão do juro composto do sistema Price, como também confirma as palavras do próprio Price de que as suas tabelas são construídas sobre juros compostos. Marx, ao propor uma reflexão sobre a relação capitalista reificada na forma do capital produtor de juros, apresenta as seguintes conclusões com as devidas citações da obra de Price. Palavras do Karl Marx. A concepção de o capital ser o valor que se reproduz a si mesmo e aumenta na reprodução graças à propriedade inata de durar e acrescer por toda a eternidade, a virtude infusa dos escolásticos levou o Dr. Price a fabulosas ideias que deixam muito para trás as fantasias dos alquimistas. Ideias em que Pitt acreditava piamente, fazendo delas, em suas leis sobre o Fundo de Amortização da Dívida Pública, os pilares da política financeira. Essa crítica está no livro de Marx, O Capital, livro 3, volume 5, no capítulo 14, na página 454. Você pode observar essa crítica do Marx ao Price lá no livro do Marx. Destaca também Marx o raciocínio de Price sobre a questão do juro sobre o juro publicado na primeira edição do seu livro, nos seus comparativos chocantes. Na sequência, Marx destaca a questão do juro composto de forma crítica, demonstrando sua fórmula, criticando exatamente a metodologia de cálculo de Price. Citando palavras do próprio Marx, Price ficou simplesmente deslumbrado com a monstruosidade do número resultante da progressão geométrica. Pondo de lado as condições de reprodução e do trabalho, considerava o capital um autômato, mero número que acresce, como Malthus viu o homem em sua progressão geométrica, e assim podia pensar que descobrir a lei do seu crescimento com a fórmula montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao prazo, onde eu tenho montante como M, né, juros, capital como C, I como taxa e N como prazo. Está lá no livro de Marx também, só que na página 455 a 456. Também está lá no livro de Marx, você vai encontrar, no livro Capital você vai encontrar essa crítica ao trabalho do Price. Meu pitaco. Apesar de compreender todo o trabalho empreendido para construir a obra de Marx em seu livro Capital, e até mesmo pelos trechos citados acima, é possível ver que, talvez pelo viés hegeliano de sua análise, ele não compreendeu o que Price estava desenhando e mesmo assim se dispôs a criticá-lo. O que Price fez foi simplificar o método de calcular juros compostos em série de pagamentos sucessivos. Eu escolhi a palavra simplificar exatamente para mostrar que, mesmo que Price tenha desenvolvido um método que torna fácil o entendimento dos juros compostos, ao efetuar a cobrança dos juros sobre o saldo devedor do período anterior, isso não torna o sistema desenvolvido por ele em juros simples. Não é porque é fácil de calcular, visto que para encontrar os juros do sistema Price basta multiplicar a taxa de juros pelo saldo devedor, que se possa dizer que é um sistema que cobra juros simples. O jeito simples de calcular e juros simples nada tem a ver, principalmente se nós estamos falando de matemática financeira. Capítulo 5, exemplo de construção das tabelas de juros compostos desenvolvidas por Richard Price, objeto de nosso estudo.